Bom, você acha que as pessoas evoluíram sobre principalmente os pensamentos do século XXI que estamos vivendo, como comparando com o século XVIII? Bom, eu já quero conversar com você sobre algumas observações que eu tenho feito e respostas de pessoas que eu fiquei surpresa ao saber que se repetem tanto nas mulheres que eu atendo na clínica, nos grupos que eu promovo, aqui no Espaço Bem-Estar Emocional, no Embu das Artes, ou também nas rodas de escuta, né, do Aurora Club. E talvez até você também se reconheça com essa dúvida que está ecoando aí nessa pesquisa. Bom, primeiro eu quero me apresentar. Eu me chamo Carmen Cordeiro, sou psicóloga clínica e gerontóloga, e eu ajudo pessoas, principalmente as mulheres, a se prepararem para o seu processo de envelhecimento ser leve, entendendo aí as mudanças do seu corpo, mudanças de pensamento e aprendendo a acolher e entender as novas emoções, né? Que esse novo processo aí traz tanto na sua vida profissional como na sua vida dos relacionamentos e também consigo mesmo. Bom, eu fiz algumas pesquisas e eu descobri que muitas pessoas ainda acreditam que o único caminho possível para cuidar da sua saúde é o medicamento, ou seja, o tratamento medicamentoso. Outras ainda sequer percebem a importância da prevenção, especialmente a prevenção feita com escuta, feita com afeto e, lógico, com vínculo, né? Cuidado e com a consciência. Bom, estudando alguns artigos, e aí eu fui ler alguns artigos, né? E eu fui estudar, eu encontrei o da Simone Pinheiro na revista Longeviver. Depois eu deixo aqui o link para vocês, relatando sobre o modelo biomédico. Ela diz o seguinte, que na era da Revolução Industrial, saúde era realmente vista como ausência de doença e o corpo humano como uma engrenagem de máquina. Então era assim, se houvesse um defeito, bastava trocar a peça e tudo estava resolvido, né? Bom, o conceito de acreditar que o corpo humano é uma máquina parece que ainda está muito forte na nossa sociedade atual, pois vivemos aí sobre uma sociedade capitalista, né? E com isso vem muita concorrência, muita comparação, uma comparação desenfreada, né? Inclusive, já existe autores chamando a nossa sociedade de tecnocapitalista. Mas isso é um assunto muito mais profundo que merece aí mais estudos e a gente comentar uma live somente sobre isso, né? Bom, olhando aí ao meu redor, eu vejo ainda um apego muito profundo referente à indústria farmacêutica, né? Isso como se curar de uma doença fosse possível com um comprimido e talvez até, né, seja compreensível por conta dessa nossa sociedade, como eu falei, que vivemos aí na competitividade, né, sem tempo para nada. Né? Até lembrei de um livro que eu super indico, inclusive, que é chamado Admirável Mundo Novo. Ele foi publicado em 1932 e aborda exatamente sobre esse pensamento aí consumista pela medicalização, baseado num progresso tecnológico, que as pessoas tomam remédio para dormir, tomam remédio para levantar, para se sentir bem e para se sentir alegre. Achou algo familiar? Pois é, eu também. Então, é muito interessante porque esse modelo que eu estou falando, que chama-se modelo biomédico, que é só através do remédio que a cura é conseguida, né? Esse modelo é do século XVIII. Embora ultrapassado, ele ainda vive muito presente nos discursos que eu ouço, não desmerecendo a importância de grandes estudos e desenvolvimentos da vacina, né? Avanços aí na asepsia,
conforme até relatado no artigo de Lucila Rabelo, que exercendo aí uma plena, ela comenta, né, que exerce aí uma plena autoridade sobre a doença, né, e assim adquirindo aí um monopólio do tratamento. A questão é sobre esse monopólio do tratamento das doenças serem apresentadas apenas com a medicação, né? Pois a própria ciência, ela conclui vários outros tipos de tratamentos não medicamentosos necessários para desenvolver uma boa saúde ou estar saudável. Aliás, também lendo um livro chamado A Face Humana da Medicina, consta o relato dos estudos da biologia e psicologia no século XX. E desenvolvendo aí, né, uma nova abordagem chamada psicobiologia, que entende a relação entre eventos, né, e situações de vida daquele indivíduo, e ainda complementa que a interação com outros fatores colaboram aí para a sua doença, ou para a sua doença ou para a sua saúde. Você já deve ter ouvido muito falar sobre a psicossomática, né? Bom, consideramos, né, que primeiro a pessoa que tem uma doença crônica, como por exemplo o tratamento medicamentoso, pode ter saúde, então o conceito de que a pessoa, deixa eu elaborar melhor para vocês entenderem. Pois se considerarmos que primeiro uma pessoa que tem uma doença crônica com tratamento medicamentoso pode ter saúde, então o conceito de que a pessoa com saúde pode sim ter alguma patologia, mas será também necessário um tratamento contínuo. Então, segundo que a sociedade que vivemos, com as expectativas e cobranças que estão desenfreadas, que sofremos aí, precisamos de um outro olhar quanto aos tratamentos e perceber que existe sim uma união de mente e corpo, resultando também uma união de fatores necessários para se ter saúde ou para se ser saudável. Então, embora a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela mudou o conceito, nos convidando a enxergar mais longe, de uma maneira mais ampla, que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, é um conjunto delicado de fatores biológicos, emocionais, ambientais, educacionais, habitacionais, financeiro, cultural, vínculo social e inclusive depois quero até trazer estudos aqui abordando sobre os benefícios da vida social e presencial e benefícios também de ter uma vida cultural, também para sua identidade e subjetividade. Então, continuando aí lendo o livro, fazendo essa pesquisa, o livro A Face Humana da Medicina, eu encontrei uma citação bem interessante que está escrito o seguinte: Hipócrates é o pai da medicina, que ele já dizia, é a natureza que cura o paciente. Entendendo isso, conseguiremos aí perceber a importância de cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, social e sim valorizar a prevenção, que muitas vezes pode retardar algumas doenças. Bom, sem contar, né, gente, que a saúde mental e física é importante para também o nosso processo do envelhecimento, né? Principalmente para as mulheres, pois existe aí uma crença cultural que primeiro a mulher ela tem que cuidar de todos, né? E por isso ela não sabe, ou melhor, e talvez ela não saiba, muitas não sabem se cuidar.
ou não se permite se cuidar, por ser aí denominado de egoísta, né? Já ouviu aquela palavra? Eu já vi muito na clínica, eu não posso não fazer algo porque eu vou ser chamada de egoísta, não posso ser egoísta. Então vejam que são várias camadas necessárias aí para ser desconstruída para se ter uma boa saúde, né? Pois devido a essas crenças, temos aí um aumento de mulheres com transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade no Brasil. E segundo o site Correio do Povo, cita uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, que no ano passado, 2024, o Brasil liderou o índice de ansiedade, afetando mais as mulheres comparando com os homens entre 31 países. Vejam só. Isso tudo sobre a saúde da mulher, que merece realmente outra live aí abordando sobre essas crenças, né? Mas voltando ao nosso modelo, o tratamento biomédico vezes o bem-estar, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra os tratamentos medicamentosos, né? Pois eu sei que em alguns casos realmente precisamos aí acrescentar os remédios, né? Mas o que eu quero alertar aqui é que se este indivíduo, que é um indivíduo relacional, ou seja, ele vive num ambiente que tem outros fatores importantíssimos para a sua saúde, para ter uma vida saudável, né? Para a sua saúde melhorar, do qual, sem atentar, quando eu atendo esse paciente, se eu não atentar a estes fatores, o indivíduo em questão ele não conseguirá ter uma boa saúde e sempre será refém dos remédios, né? Ou seja, e aí agora eu vou para um outro artigo da Simone, também citando Frota de 2012, o foco não é apenas a doença, mas tudo aquilo que está diretamente relacionado ao adoecer. Sejam fatores fisiológicos, fatores sociais, ambientais ou emocionais. Então, essa mudança, ela permitiu a criação de políticas públicas importantes como o SUS, né, estruturado aí com base na Carta de Ottawa de 1986, cuja primeira conferência internacional sobre a promoção da saúde realizada no Canadá. Inclusive escreve um trecho da carta, que eu também vou deixar aqui o link para vocês, que cita o seguinte: a promoção da saúde é o processo de capacitar a comunidade como melhorar sua qualidade de vida com maior participação e consciência do seu papel nesse processo. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como o objetivo dela, né? Também tem uma citação de Adam Helix no artigo da Luila Rabelo, que cita o seguinte: não somente as doenças variam de acordo com as épocas e as condições sociais, como também podem ser aí definidas em termos sociais. A natureza e a distribuição da doença. As interações entre processos orgânicos e sociais, né? O reconhecimento das sociedades sobre o estar doente ou saudável divergem socialmente, né? Então, conforme vai mudando o tempo, né, as doenças também vão mudando também, né? Vocês podem ver aí, por exemplo, nós estamos na atualidade do século 21 e a maior doença é a ansiedade e depressão, né? O maior índice de doenças de transtorno mental é a ansiedade e a depressão. Então, acho que a partir desses estudos conseguimos entender e começar a iniciar aí uma desconstrução
de que ainda vivemos, infelizmente ou felizmente, no modelo biomédico. Eu acho que infelizmente porque aí a pessoa só foca naquilo, né? Focando apenas na doença. E que nós, como profissionais da saúde, precisamos olhar esse indivíduo como um todo, né? Em qual ambiente ele está sendo inserido, aonde ele trabalha, em qual ambiente familiar, né? Ele está ele tem uma vida social e como sociedade nós precisamos cobrar políticas públicas para a promoção da saúde em vários fatores, né? Como eu falei anteriormente, necessários aí e não somente se autorresponsabilizar, né, pelo seu desequilíbrio emocional, né, ou pela sua doença, tá? Por exemplo, uma coisa que eu quero comentar que isso me intriga muito, se a gente lembrar aí que ultimamente as consultas médicas realizadas pelos convênios médicos aqui no Brasil ou até mesmo pelo sistema público também, não dá para saber desses fatores que eu acabei de comentar, né? Dos fatores responsáveis aí pelo desequilíbrio desse indivíduo em apenas 10 ou 15 minutos de atendimento. É impossível, né? Uma consulta médica, e aí por experiência própria também como paciente, porque eu também passo em consultas médicas, né? Percebo que os médicos eles nem tocam mais, né, nos nossos corpos para examinar. Antigamente tocava, olhava os olhos, né, tocava em você para ver onde está doendo, agora nem toca mais, né. E uma outra coisa que eu também andei observando foi que muitos profissionais agora com a tecnologia, né, tem a tecnologia aí ajudando, ótimo, mas por um outro lado acaba aí tendo mais uma barreira que é o computador. Então o médico, infelizmente o profissional médico, ele não olha mais para o seu olho, nem para o seu olho não olha mais. Já não te examina e agora muito menos olhar para o seu olho. Ficam ali, como fala, escrevendo as suas respostas como se você realmente tivesse um saber do que está acontecendo com o seu corpo. Às vezes eu nem sei, eu particularmente nem sei como que é a dor, aonde eu estou sentindo, porque às vezes você sente de um lado, mas né, reflete em outro, enfim. Diante desse pessimismo todo, desse cenário pessimista, eu confesso, né, eu acho que seria melhor também desconstruir esse modelo biomédico, focando somente na doença e começarmos aí a pensar e valorizar sobre a prevenção da saúde, com cuidados em outras esferas do nosso cotidiano, como não tem como não deixar de falar, fazer exercícios físicos, cuidar aí da nossa alimentação, né, diminuindo aí as comidas ultraprocessadas, se permitir também a ter momentos de lazer, cultura, ter momento social, principalmente para as mulheres, né? O mais importante, pessoal, é a gente cuidar da nossa saúde mental, pois para o atendimento, ela é a ponta da pirâmide. Se o seu mental não estiver bem, o seu corpo vai reclamar. E não dá mais para achar que quando o indivíduo foi encaminhado ao psicólogo, essa doença não seja tão grave quanto ter quebrado um braço, porque geralmente é isso, né? A gente não tem a dimensão de como é importante cuidar da saúde mental ou quanto a gente cuida do braço quebrado, porque a gente está vendo e a cabeça é algo abstrato, a gente só sente, né? Então a gente precisa desconstruir esse preconceito de acreditar principalmente que o psicólogo só trata de loucos, né? Eu até já escutei, não lembro de quem, que fala assim, pelo contrário, quando você vai ao psicólogo é para você não ficar louco, né? Então, a gente tem que procurar a cuidar da nossa saúde mental o quanto mais rápido possível, né? Lógico, para não desencadear em doenças que podem ser evitadas, né? Então, também tem uma pesquisa também feita pelo Instituto Ipsos que revela que ainda existe resistência também dos colegas médicos de diversas especialidades, como oncologia, dermatologia,
cardiologia e outros aí para encaminhar o paciente para um acompanhamento com um psicólogo, né? E juntos, né, lógico, de maneira multidisciplinar, poderia aí ajudar esse paciente de maneira mais eficiente. Eu tenho muita dificuldade de pegar o telefone dos meus colegas médicos, porque infelizmente muitos não encaminham para o seu paciente, né? Às vezes a gente precisa de um trabalho em conjunto, né? Então, veja que o modelo psicossocial, ele é importante, né? Também para, de novo, o processo do envelhecimento, né? Pois, por exemplo, a mulher, principalmente que ela, né, no período que ela vai começar em a fase da perimenopausa, ela vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, que na realidade seria interdisciplinar, mas ainda estamos no multidisciplinar, para conseguir passar aí por este processo de uma maneira mais leve, de uma maneira consciente, né? Pois, relembrando, né, quando, eu até vou contar uma história minha, né, quando eu entrei na casa dos 30 anos, hoje eu tô com 52, 53, nem lembro mais, minha cabeça ela começou a entrar em parafuso, né, porque eu achava que eu já não poderia mais usar alguns tipos de roupa, como na época era muito usada mini saia, por já se achar velha, isso com 30 anos, né. E assim eu estaria fora dos padrões. E eu confesso, né, que se eu não tivesse iniciado os estudos em gerontologia, com certeza eu não teria desconstruído essa e outras crenças, né, que são impostas a nós enquanto mulheres, e hoje eu vejo muitas outras, né, passarem aí pela minha clínica trazendo muito sofrimento, um sofrimento gigantesco, né, e a ponto aí de desenvolver crises altíssimas de ansiedade ou a depressão profunda, né? Bom, e aí você pode estar, né, pensando, você que tem aí uns 26 ou 30 anos, nossa, eu ainda tenho isso, ainda não preciso pensar, estou muito nova, não preciso ainda pensar sobre o envelhecimento, né? Porque eu ainda não cheguei aos 60 anos. Então, bom, primeiro eu tenho que te responder que nós seres humanos envelhecemos aí desde que nascemos, né? Mas lógico, o processo biológico e físico do envelhecimento, que você consiga mesmo ver, né? Inicia-se aí a partir dos 30, 35 anos. E se não começarmos a aprender a nos cuidar fisicamente, mentalmente, né? Inclusive faço até um acréscimo aqui na fala da psicanalista Carol Ticchia, numa mesa de discussão sobre o envelhecimento na Flip, agora deste ano, de que seus pacientes, desde os 22 anos, eles já reclamam que não sentem bem com o seu envelhecimento, desde os 22 anos, porque eles já sentem angústias, baseado aí nas comparações de quem mostra aí, lógico, nas redes sociais, ter sucesso, ser feliz, né? E eles vão já se considerando velhos, né? E uma outra, agora lembrando dessa mesma entrevista, a Miriam Gondenberg, ela é uma antropóloga, escritora, ela também comenta que o sofrimento do envelhecimento, ele é real, ele não é mimimi, ele é real, cultural, porque tentam nos colocar dentro de caixinhas, né? E isso eu vejo muito na clínica. E quanto aos cuidados físicos, né? Se não começarmos aí a repensar antes de chegar aos 60, poderemos sim desenvolver aí doenças crônicas não transmissíveis, das quais dificultarão também aí passar por esse processo do envelhecimento saudável ou ativo, já que a nossa expectativa de vida é muito maior do que há 30, 40 anos atrás, né? Inclusive tem uma pesquisa publicada em 2023 da Universidade Federal de Minas Gerais, de Thaís Caldeira, apontando que a junção de fatores genéticos, ambientais, comportamentais
e fisiológicos podem sim desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas e obesidade, em jovens de 18 a 34 anos que têm também comportamentos de riscos, né, como consumo abusivo de álcool, né, o consumo irregular de bebidas açucaradas, né, o tabagismo, ainda existe muito sobre isso, má alimentação e, de novo, falta de atividades físicas, certo? Bom, então, dito tudo isso, né, o meu trabalho aí como psicóloga, gerontóloga, é ajudar as pessoas, né, em especial as mulheres, a compreender primeiro que precisamos sim dar mais importância à prevenção da saúde, né, e seguir aí o conceito da máscara de oxigênio dita pelas aeromoças do avião. Primeiro precisamos colocar a máscara em nossos rostos, né, para depois a gente conseguir aí salvar a pessoa do lado, né? Então não adianta nada você só querer ajudar o outro e não colocar essa máscara, porque não vai ter uma hora que o seu corpo vai reclamar e pode ser tarde demais, né? Bom, e vamos também precisar desconstruir, principalmente as mulheres, essa crença que se cuidar é um ato egoísta, né? E sim, se permitir aprender, se permitir a cuidar de si, né? Para a gente chegar em uma velhice saudável e leve, né? Mas eu lamento dizer que o processo do envelhecimento, ele é agora, já, né? E não é quando você chega aos 60, aos 70, aos 80 anos, não. O envelhecimento, ele começa aos 60 anos, mas ele acontece agora, em cada decisão de cuidado ou abandono de si. Então, é com os 30, com 35 anos, com 40, com 45 anos, você, mulher, já tem que começar a se cuidar, a se olhar, né? E principalmente a se permitir a ser cuidada. Então, até mais, espero que tenha gostado desse vídeo e compartilha com as amigas que estão precisando parar um pouco, né? E refletir um pouquinho sobre o seu cotidiano, sobre a sua correria, tá bom? Até mais!